Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Sterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Muito bom dia, meu amigo, minha amiga internauta. No ponto de vista ao vivo de hoje, eu vou conversar com o professor de Karatê, Mano Santana, e com Ana Clarice, uma atleta potiguar que esse ano tornou-se campeã brasileira da primeira fase desse esporte. E no segundo semestre, ela vai disputar o título nacional. Eu não tenho dúvida que ela é uma atleta que tem tudo para ser a campeã nacional, porque já dá demonstração hoje que é uma séria concorrente. Ela tem uma aplicação maravilhosa nesse esporte e eu tive a felicidade de contactar tanto com ela como com o treinador para a gente bater um papo aqui hoje, dentro desse espírito do nosso programa, que é conversar com pessoas interessantes, que têm alguma coisa a fazer, que estão fazendo alguma coisa, principalmente nessa área tão bacana que é a área do esporte. Recentemente eu entrevistei uma também campeã brasileira numa outra modalidade diferente, olímpica também, e agora com Clarice e com Mano, mostrando para as pessoas a importância do esporte entre nós. Meu amigo Mano, eu quero agradecer porque você aceitou o convite. Ana Clarice, quero agradecer. E, aliás, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu estou com muita inveja do seu treinador, porque treinar uma menina tão bonita, tão competente, já campeã brasileira, é motivo de muito orgulho. Eu quero agradecer a vocês por aceitaram o convite, para a gente conversar um pouco sobre esse esporte, sobre o karatê, sobre aspectos que envolvem toda essa trajetória de vocês. Eu vou começar perguntando a você, Mano. Eu sei que seu nome é Emanuel, mas todo mundo só chama de Mano. Você é pernambucano. Isso. Há quanto tempo você está aqui em Natal? Eu moro em Natal, assim, inclusive está fazendo 20 anos esse ano aqui de Natal. Eu vim morar aqui em 99 e aí já se passaram 20 anos. Gostou da cidade, gostou do clima e resolveu ficar? Claro, com certeza. Assim, como não gostar de Natal, né? Então, realmente, assim, escolhi para ficar aqui e espero continuar por muitos anos ainda. Mano, qual é a sua profissão original? Aquela que você realmente começou, aonde começou tudo? Não, assim, na real, o que me trouxe aqui foi minha carreira de atleta, né? Eu fiz parte da Seleção Brasileira de Karatê profissional mais de 10 anos e, assim, me graduei em Educação Física e hoje em dia sou empresário. Mas minha atividade principal foi a parte desportiva. Você veio para cá como membro da Seleção Brasileira de Karatê? Não. Não? Assim, não, na real, eu me tornei membro da Seleção Brasileira de Karatê já estando em Natal. Já estando em Natal. Sim, na verdade, eu vim aqui para lecionar aulas de Karatê em colégios aqui, fui chamado para isso em 99. Paralelamente, já assumi o cargo aqui na federação, como na parte da direção técnica da entidade FNK. E aí comecei a dar aula de Karatê em colégios e aí entrei na Seleção Brasileira de Karatê no mesmo ano e ingressei e fiquei nessa. Que beleza! Ana Clarice. Eu queria que antes de fazer ele vai bater papo, isso aqui é um bate-papo bacana. Eu queria que você mostrasse para o nosso internauta a medalha que você tem aí. A medalha de campeã brasileira da primeira fase do Karatê. Faixa, qual é a sua faixa, Ana Clarice? Atualmente eu sou faixa roxa. Faixa roxa. Então, dentre as competidoras de faixa roxa, você é a campeã nessa faixa. Na verdade, a minha categoria ela é de roxa preta, que é a categoria especial. De roxa a preta. Isso.
Então você está brigando com as meninas que tem faixa roxa, com as meninas que tem faixa marrom, com as meninas que tem faixa preta. E quando é que você vai chegar na faixa preta? Sim, estou pensando ainda, porque não é um caminho fácil, que exige muito treinamento, muita dedicação. Mas estou pensando, inclusive esse ano, passar para a faixa marrom e tudo depende do meu treinador. Se ele aprovar. Agora, quando é que você pensou em se dedicar ao esporte? Como é que deu na telha? De repente você disse, eu quero ser uma desportista, eu quero praticar um esporte. Quando é que você teve essa ideia de se dedicar ao esporte? Na verdade, eu entrei no karatê com o intuito só de aprender mesmo. E daí eu fui vendo as competições e fui criando gosto pelas competições. E daí eu pensei, na verdade eu gostei muito e estou nisso até hoje. Está nisso até hoje. E vai continuar. Sim, com certeza. E você já é campeã da primeira fase. Na hora que você for campeã nacional, no final do ano, eu estava conversando com o Mano ali. Mano me disse que é outubro, né, Mano? Provavelmente em outubro. Provavelmente em outubro. Gramado. E vai acontecer aonde esse campeonato? Será em Gramado. A princípio, Gramado? Já previsto para ser em Gramado no mês de outubro. E eu acho que a nossa cidade tem tudo para chegar lá e ser campeã dessa fase final. Ô, Mano, você falou há pouco tempo que, além de ter se formado em educação física, além de ser professor nas escolas e em academias, você era empresário. Eu soube que você chegou a fazer MBA em gestão empresarial. Isso, correto. Como é que foi isso? Rapaz, assim, foi uma experiência para mim inovadora, tanto quanto necessária para a área que eu vim desempenhando, que é na área empresarial. Hoje em dia eu tenho uma empresa que está fazendo 10 anos esse ano também. Então, eu assim, me senti na necessidade de evoluir dentro desse segmento tal qual foi a minha carreira desportiva. Então, eu acho que as coisas que me fizeram crescer na minha área desportiva, eu trouxe para a área empresarial, comercial. Então, se você tem aquele feeling para o negócio e você já se vê nessa área, você tem que pensar com estratégias, com táticas, não é simplesmente chegar e adentrar. Você, empresário, vou abrir um negócio e vai ficar nisso. Então, quando eu comecei nessa minha área, nesse meu nicho de mercado, eu entrei por acaso e fui crescendo. Comecei pequeno, assim, com funcionários só tinha eu e minha esposa, que eram os funcionários da empresa. Hoje em dia temos mais 120 registrados na empresa. 120 funcionários na Isso. sua empresa. 120 funcionários, então fui crescendo, tomando proporções grandiosas para o nosso nicho e eu me senti na necessidade de acompanhar a evolução de tal. Então comecei a fazer um MBA em gestão empresarial, fiz aqui mesmo na universidade, na entidade, e estou nessa aí para cada vez mais tentar evoluir tal qual foi minha carreira. Então a gente tem que estar sempre pensando na frente. Você começou a sua carreira de atleta, pode se chamar atleta, né? Quando? Eu estou com 41 anos, pratico karatê desde os 3. Assim, meus pais são meus professores de karatê, são meus pais. Ele é sexto dan, meu pai e minha mãe é quinto dan. E eu comecei a competir já logo cedo, com 6 anos de idade, 5 anos, eu já competia karatê. Mas 5 anos de idade? Karatê. Eu fui faixa preta de karatê no ano de 90, especificamente, eu tinha 12 anos. Na época, eu fui um dos faixa preta mais novos do Brasil. Eu, paralelamente com o Nilton Matida, que hoje em dia está no MMA. Então, nós temos a mesma idade e a mesma história, assim, e a história é muito parecida. Então, na época, eu fui faixa preta, muito novo, e no Brasil, porque eu fui um dos mais novos naquela época. E até hoje em dia também, né? Mas comecei a competir logo com 5 anos de idade. Então, comecei a competir e meu primeiro campeonato brasileiro foi em 91, em Macaé, no Rio de Janeiro. E foi o primeiro brasileiro que a Confederação Brasileira de Karatê realizou, que foi o primeiro brasileiro da categoria de boys. Eu participei desse primeiro brasileiro, está na história, e eu já medalhei. Nesse brasileiro, eu já fui medalhista de bronze, eu consegui a terceira colocação, e que, por coincidência, não foi nem no comitê, que é a área que eu sou especialista, mas foi no kata. No kata também, que é uma modalidade dentro do karatê, uma categoria dentro do karatê, são de movimentos do tipo solos, você não faz
um movimento, a luta a luta entre você e o adversário. O kata são movimentos imaginários. Você imagina uma luta ali, você executa os movimentos como se estivesse lutando. É uma luta imaginária. Então eu já fiquei bronze nessa categoria, que é no kata, e aí comecei de maneira mais profissional, como se diga, de maneira mais promissora, a partir de 90. Quantas categorias existem dentro do karatê? Você falou agora o kata. Tem mais alguma? Tem. Assim, basicamente ela se torna, ela se foca no kata e no kumite, que são duas categorias totalmente opostas. Mas são duas categorias, kata e kumite. Dentre essas aí, existem subcategorias. Exemplo, o kata. O kata existe kata individual, é você contra outros oponentes, e o kata por equipe, que aí é uma competição por equipe. Se é você, o kata são 3 pessoas, você mais 2, que executa o movimento, uma sincronia, estilo como se fosse alguma categoria sincronizada, nada sincronizado. Então, vai avaliar a sincronização, enfim. E no comitê, mesma forma. Existe o comitê, que é a luta, propriamente dita, né? Individual, que é a categoria de peso, cada um luta no seu peso, e o comitê por equipe. Se juntam também algumas pessoas para lutarem contra outra equipe. Então, cada equipe, ou cada estado, ou cada colégio, monta a sua equipe para lutar contra outra. Então, existem subcategorias. Ana Clarice, você ouviu, como eu ouvi, e todo mundo que está acompanhando a gente, você internauta, também ouviu, que o seu treinador começou aos 5 anos de idade. Eu queria saber com qual idade você começou a praticar karatê. Eu comecei a praticar com 10 anos e hoje estou com 16. Já perdeu para mim. Já perdeu para você. Você começou bem mais cedo. Comecei com 3 anos de idade. Começou com 3? E competi com 5. Isso. Comecei aos 3. Começou aos 3. Claro. Seus pais são? São karatecas até hoje. Então eu tenho a impressão, você vai me permitir dizer uma coisa, eu acho que você já era karateca. Na barriga. Na barriga Já, da sua mãe. Já. Agora, você, Ana Clarice, não teve essa felicidade que ele teve de já lutar karatê na barriga da mãe. Mas você teve uma boa ideia, porque o karatê realmente é uma coisa saudável, é uma coisa, um esporte muito bacana, e você está dando show. Agora, você falou há pouco que pretende continuar. Você não vai parar nunca, não, né? Porque a gente precisa muito de você. Para você demonstrar essa garra, esse entrosamento com o seu esporte. Você pretende seguir como karateca por muito tempo, como seu professor? Sim, pretendo, mas também dependo de apoiadores que incentivam o meu esporte, que me incentivam a competir. Você teve apoio da sua família quando escolheu o karatê? Sim, tive sim. Desde sempre eu tive o apoio da minha família em tudo, todas as minhas escolhas, sempre eles me aconselharam em tudo. Foi? Eu quero, inclusive, dizer para você uma coisa. Eu conheço a sua mãe, Priscila, e ela certamente está acompanhando esse bate-papo da gente. Eu quero mandar um abraço para ela, que é uma pessoa que, quando fala de você, ela fala com um orgulho imenso. Ela tem uma alegria quando fala no seu nome, quando fala que você é campeã brasileira. E, certamente, eu acho que ela manda muita força para você, não é? Sim, claro. Minha mãe foi uma das maiores incentivadoras na minha carreira. Ela sempre esteve presente nas competições, sempre me deu conselhos, sempre me acalmou quando estive nervosa. E ela vem sempre me apoiando em todas as minhas escolhas. Sim. Sempre apoiando. Agora, você falou uma coisa e que eu queria focar aqui. Eu queria focar para o internauta que está acompanhando a gente. A motivação desse bate-papo da gente de hoje reside no fato de que, lamentavelmente, os apoiadores são muito poucos no esporte. A gente vê países que investem, os governos que investem, empresários que investem maciçamente no esporte. E, no Brasil, lamentavelmente, há uma carência de apoiadores. Por isso que eu quero pedir a você, internauta, que está acompanhando a gente, que você possa despertar para isso. A gente está aqui com a Ana Clarice, estamos aqui com o Mano, que é o treinador dela.
e você falou da dificuldade. Tudo depende de apoiadores. Eu queria pedir aos nossos empresários potiguares que se voltassem mais para esse apoio. Aconteceu isso na ginástica rítmica, quando, semanas atrás, eu entrevistei uma campeã brasileira e sul-americana, que inclusive está indo para a Rússia este ano disputar um campeonato mundial. Agora, os apoiadores são poucos. Quando eu terminei a entrevista com a atleta que é campeã brasileira e sul-americana, nós conseguimos sensibilizar alguns empresários, sim. E logo depois do programa, já houve contatos com a treinadora daquela menina, Maria Eduarda, e eu faço esse apelo para você que está assistindo a gente, que é importante que alguns se sensibilizem para fazer com que essas vocações do esporte, elas progridam ainda mais. É importantíssimo. Mano, você sente dificuldades nessa área de falta de apoio? Claro, com certeza. Eu acho que isso aí é um tópico que tem que ser trabalhado assim, na consciência dos nossos empresários locais e nacionais também, de maneira geral, e também não só deles, tanto quanto do poder público também. Então, assim, eu acho que nós vivemos numa época cheia de escândalos, assim, como está todo mundo vendo aí nas notícias, e tanto derrame de verba pública e privada também, e assim, podendo ser utilizado em canais que estimulem a socialização de maneira geral, os atletas promissores. Então a gente vê hoje essa dificuldade imensa com apoio, para obter apoio, para obter um empurrão, como se diz. Eu tive a felicidade de, no início da minha carreira aqui em Natal, ter um apoiador, um empresário, que é o Eduardo Patrício, lá no Trinei, e ele me patrocinou durante praticamente minha carreira inteira na seleção brasileira, e eu vi como é que era. Por isso aí eu consegui inúmeros títulos internacionais, consegui tornar atletas também campeões internacionais, meus alunos como o Luiz Vitor, o Ramon Rocha, a Ana Luísa, e dentre outros aí que conseguiram estar na seleção brasileira de karatê. Mas foi graças a um apoio que eu tive na minha carreira no início. Então eu tive condições de ir lá para fora, pegar conhecimento, progredir e passar para os demais, como estou passando para a Ana Clarice também. Então foi tudo fruto de um apoio inicial que eu tive. Então se esse apoio da parte dos empresários não aparece, dificulta todo um trabalho, dificulta toda uma situação promissora que soma títulos também para o Estado, para a capital, para o país. Então eu acho que isso é extremamente necessário, essa conscientização. É muito importante a gente se preocupar com isso. O esporte afasta a juventude do mau caminho. A gente está cansado de saber disso. Da mesma forma que eu fiz agora, recentemente, poucos minutos atrás, um apelo aos empresários, eu faço e volto a fazer com veemência ao governo do Estado, governadora Fátima Bezerra, que certamente vai chegar aos seus ouvidos essa colocação que eu vou fazer agora. Vamos priorizar apoio ao esporte potiguar. O prefeito Álvaro Dias, vamos priorizar. O município tem uma secretaria de esporte e lazer, vamos dinamizar essa secretaria, vamos fazer com que ela tenha uma abrangência maior e o poder público municipal, tanto quanto o poder público estadual, apoiar todas as demonstrações de esporte, todas as categorias de esporte, porque a gente está vendo que o Rio Grande do Norte é um celeiro. A gente está aqui diante de Ana Clarice, campeã brasileira de karatê, uma menina de 16 anos. E ela mesma reconhece que para poder progredir mais, ela vai precisar de ter apoio. Então é fundamental que tanto os empresários, mas também o poder público estadual, o poder público municipal, possam realmente estar juntos nessa luta, nessa caminhada para formar atletas, sabendo que o esporte é uma saída maravilhosa para essa nossa juventude. A gente não pode deixar essa juventude se perder em outros caminhos que não são bacanas para nós. Agora, mano, como é que você conheceu essa menina bonita, linda e ainda por cima campeã? Como é que vocês começaram? Então, nessa relação, ela
assim, ela treinava em outra academia, e aí ela conheceu uma aluna minha que mora em Tangará, que é a Pamela, que também já fez parte da Seleção Brasileira de Karatê e está também correndo no circuito nacional, e ela começou a treinar com essa minha aluna. Só que ela sentiu a necessidade de progredir mais, tinha que ter alguém que puxasse mais ela. E aí, através da minha aluna, ela chegou até a mim. Então, os pais dela trouxeram ela para treinar comigo, são pessoas que incentivam demais a carreira dela. E aí, do nada, ela passou na academia dizendo que queria treinar, que queria oportunidade e tal, perguntou se precisava pagar, quanto é que era, e que ia fazer tudo. Eu falei, não, aqui eu não cobro, eu ajudo as pessoas que querem treinar karatê, porque eu não vivo disso, graças a Deus, eu tenho o meu trabalho, então eu estou aqui dando aula para ajudar as pessoas que eu gosto ali, que querem algo mais sério com o karatê. Então, nesse caso aí, o seu perfil se condiz com as minhas ideologias. Então, começamos aí a parceria nesse momento. Ô, mano, a gente falou da sua empresa, mas você não disse o nome da empresa. Qual é o nome da empresa? Não, é MS Fitness. MS Fitness. A gente trabalha com assessoria desportiva, condominial e empresarial. Então, toda essa área fitness, a gente, nos condomínios, nas empresas, a gente monta as academias, ministra as aulas, sejam elas de hidroginástica, pilates, musculação. A gente tem um leque de mais de 20 modalidades que a gente atua. Dentre elas, o karatê também. Mas, assim, por incrível que pareça, no karatê, eu só tenho dos nossos clientes, só um que eu trabalho karatê. Os demais tem jiu-jitsu, tem muay thai, e aí, assim, as demais modalidades também. Mas o nosso foco é a área desportiva. Me diga uma coisa, você gosta de treinar karatê mesmo ou é brincadeira? Sim, gosto Eu estou muito. olhando para você, tão novinha, menina linda, e gosta mesmo de karatê. Na verdade, eu sempre tive uma paixão por lutas. Acho que vem mais da minha família, a parte de pai, que ele também é o maior incentivador. E desde o começo eu gostava muito de filmes de lutas que passam. E uma vez eu cheguei para o meu pai e disse, pai, eu quero fazer Kung Fu. E ele, não, minha filha, Kung Fu é mais coisa de filme, com todo respeito. E falou, mas ali tem uma academia de karatê, você gostaria de conhecer? E daí ele me levou, que eu quis conhecer. E assim no primeiro treino eu me identifiquei muito. E eu disse, pai, eu quero entrar muito. Quero treinar, quero saber como funciona. Eu quero também mandar um abraço para o seu pai, deve estar assistindo a gente aqui. Eu quero também parabenizar você e Priscila por esse apoio que estão dando, que é fundamental. A gente está vendo aqui pais que têm a noção exata de que o esporte é importante. Agora, você primeiro foi para uma outra academia, depois é que você conheceu uma aluna do treinador Mano. Você está sendo treinada por Mano há quanto tempo? Esse ano vai fazer exatamente 1 ano. 1 ano. 1 ano. E foi com ele que você se sagrou campeã. Essa parceria sua com o Mano, como é que ela é? É ótima. Na verdade, eu conheci o Mano em uma competição que aconteceu em Recife. Em 2016, ele não me conhecia antes, mas ele, como era um cara muito renomado, ele foi convidado para abrir a competição, para falar um pouco. Isso, foi homenageado. E daí começaram a falar os títulos dele e eu, poxa, caramba, fiquei impressionada com ele. E daí meu pai conseguiu me levar até lá, eu criei mais um gosto sobre o karatê, nessa parte mais profissional. E agora, uma das minhas maiores metas, além de ser campeã nacional nessa competição, é entrar na seleção brasileira, com o apoio dele. Sua meta agora ser da seleção brasileira. Está seguindo os passos do seu treinador, que foi da seleção brasileira. Foram quantos anos, Mano? Eu fiquei de 99 até 2011. Em 1999, no século passado ainda. Século passado ainda, até 2011. Até 2011. Saiu 8 anos atrás. Saiu, assim, por escolha mesmo, porque assim, a empresa começou a crescer e ainda estava necessitando realmente de atenção. Então chegou uma hora que não podia mais dividir entre karatê, porque toma um tempo. Porque, é o que ela falou, a meta é chegar à seleção. Só que o principal não é chegar à seleção, é você permanecer como membro da seleção. Isso é mais difícil. Chega lá é fácil. Você conclui o que tem que fazer,
assim, você amanhece um dia inspirado, dá o máximo seu, ganhou a seletiva, entrou na seleção. Maravilha. Mas aí, se você não tiver competência para tal, no outro ano você está fora. Então, chegar todo chega. O pior é permanecer. Aí o nível, porque quando você chega na seleção, sub-20 que lá é o ápice da colocação nacional. Então, todos estão olhando para você de baixo para cima, lhe mirando, querendo lhe pegar, querendo sua vaga. Então, se você não estiver acima de todos, você logo vai ser ultrapassado. Então, nossa meta é sair com ela. E isso envolve muito mais, isso envolve uma estrutura mais completa, de preparação física a psicológica. Então, as pessoas olham assim, acham que é simplesmente, não, vou fazer karatê, vou dar o meu máximo e vou chegar lá. Não, não é. Você pode até conseguir ganhar louros com isso aí, mas as possibilidades são bem pequenas. Então a gente tem que fazer um trabalho, ela faz um trabalho físico com a Maju, que é a técnica dela, preparação física. Então, a gente está procurando já a parte psicológica, nutricional, porque tem que ser uma área multidisciplinar. Se não partir disso aí, desse princípio, não vai a lugar nenhum. É um trabalho compartilhado com outros profissionais. Outros profissionais. Outras áreas. E eu gostei muito quando você disse, agora há pouco tempo, que vai perseguir isso com afinco para ser membro da Seleção Brasileira de Karatê. Você pretende chegar na seleção daqui a quanto tempo? Nesse ano ainda não dá, porque eu perdi a seletiva, não participei por falta de apoio, isso. E daí eu estou tentando participar no próximo ano. Também se eu obtiver apoio para isso, e daí conseguir a vaga. Você falou em apoio, falou há pouco tempo em patrocínio. Quem é que hoje quais são os seus patrocinadores hoje? Hoje eu tenho o apoio da Bebelu, da Abel Cabral, que é uma nova loja, nova rede do Nordeste que abriu de sanduíches, e também da B-Motors, que é uma concessionária de carros. De carros? É isso. Precisamos aumentar esse número de apoiadores. E mais uma vez eu me volto para você, meu amigo, minha amiga internauta. Vamos ter essa consciência de que o esporte amador é importantíssimo. E a gente tem que ver esses talentos, como Ana Clarice, e dar o apoio maior. Eu sei que tem muita gente assistindo, muitos vão assistir ainda depois no próprio YouTube, no blog Ponto de Vista com Nelson Freire, essa entrevista. É para você que assiste e vai assistir também depois, é que eu quero lhe sensibilizar, porque é fundamental apoiar o esporte. Agora, qual foi o mês que você sagrou-se campeã brasileira da primeira fase? No mês de maio, no mês passado. Foi no mês passado? Isso. Como é que você se sentiu com essa medalha linda? Mostra de novo. Eu queria pedir à câmera para mostrar novamente essa medalha linda de campeã brasileira. Cadê a câmera? Mostre aí. Suba mais um pouquinho, Clarice. Que beleza. Medalha linda. O que é que você sentiu quando você recebeu? Você se sagrou campeã da primeira fase. Me senti realizada, como o meu mestre falou aqui baixinho. Muitas vezes eu bati na trave, que foi no ano passado, que eu adentrei nessa configuração nova do esporte, que é mais voltada ao olímpico. E daí eu tive muita dificuldade para me adaptar, mas nesse ano, graças a Deus, eu consegui. Que beleza! E vai ser em outubro, não é, Mano? Isso. Em outubro, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, a grande final. E aí a gente vai ter que torcer muito por vocês dois, pelo trabalho lindo do treinador Mano e pela maravilha que é a sua apresentação desse esporte, você dando show. Já se sagrou campeã da primeira fase, vai ser campeã brasileira sim. E vamos torcer para que no próximo ano você encontre apoiadores para lhe levar para a seletiva, porque você vai chegar na seleção brasileira. Eu não tenho um pingo de dúvidas. Eu queria agradecer a tantos amigos e amigas que estão assistindo o programa, são muitas as pessoas. Nós vamos dar um pequeno intervalo, a gente volta em instantes para o nosso segundo bloco desse bate-papo tão bacana com a campeã brasileira de Karatê, Ana Clarice, e o seu técnico, Mano Santana. Até já. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire.
Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Estamos de volta e eu queria lembrar a você que está assistindo a gente, a você internauta, que o INCOR Natal é especialista em clínicas e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem uma equipe muito bacana de cardiologia, a melhor da cidade, e oferece serviços também em outras especialidades, tanto na Miguel Castro, na Promater e agora no Hospital Rio Grande. A gente vai voltar aqui a conversar com Mano Santana e com Ana Clarice, campeã brasileira de karatê. Você sabia que você está deixando todos nós muito orgulhosos? Você tem essa consciência? Sim, tenho. Não foi só você que ficou feliz, não. Os seus amigos, os amigos dos seus pais, todos ficaram muito felizes. Você tem muita gente torcendo por você. E como é que é seu dia a dia de treino, Ana Clarice? Bom, eu estudo pela manhã e logo após a escola eu tenho treino da equipe da escola. E à noite eu tenho minha preparação física e logo após a preparação física eu tenho karatê com o Mano. Quantas horas de karatê? Com o Mano, com o seu treinador? 1 hora. Uma hora todo dia. Todo dia. É cansativo, não? Não, para quem gosta não é cansativo. Eu digo muito aqui, Ana Clarice, e está valendo para você, está valendo para Mano. Quando a gente faz o que gosta, faz bem feito, né, Mano? Com toda a razão. Acho não é que verdade? A gente gosta, uma coisa, faz com amor, faz que a hora você não vê nem o tempo passar. Chega no instante, pô, já acabou o horário, você está toda hora pronto, tem energia, mas como você falou, é bem isso mesmo. É verdade. Agora, esse é o seu primeiro título, Ana Clarice, ou você teve aqui regionalmente, localmente, disputou e ganhou alguns outros? Atualmente no estadual eu sou campeã invicta. E... Você é campeã em quê? Invicta do estadual. Invicta? É. Menina! Da minha categoria. Que beleza! Campeã estadual. Continue. E recentemente teve um Open de Mossoró, que é um Open realizado nacionalmente. E eu também consegui me classificar em primeiro lugar. É uma campeã. Tem futuro, Tem futuro, mano. Mano, você está com uma joia rara para lapidá-la, para ela chegar na nossa seleção. Que beleza! E eu pensando que era só campeã brasileira, que nada! É campeã invicta. Que coisa bacana! Que maravilha! E você, Mano, quantos títulos você... Já que eu perguntei da nossa campeã, da nossa atleta, eu agora quero saber quantos títulos você, na sua carreira, também conquistou. Então, assim, vamos por parte, que não vai tumultuar. Não, em geral, em relação a títulos nacionais, campeonatos brasileiros, eu somo mais de 10 títulos brasileiros. Nacionais, mais de 10 brasileiros? Mais de 10. Juntando, foram 5 individual, e os outros por equipe e também, a gente fala de título de campeão.
mas juntando todos, incluindo primeiro, segundo e terceiro, passa de uns 13 títulos a 15 títulos, juntando todas as colocações. Só que aí, em competições internacionais, tem as competições sul-americanas, que eu obtive 16 títulos, 16 sul-americanos, títulos. 12 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze, em campeonatos sul-americanos, 12 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Pan-americanos, eu tenho ouro, prata e bronze, e desses aí eu fui o único medalhista do Nordeste na categoria masculina a medalhar nos Jogos Pan-Americanos em Karatê. Porque existe o Campeonato Pan-Americano, que é de cada entidade, cada modalidade, e existem os Jogos Pan-Americanos, que é aquele que houve no Rio em 2007, que ele acontece a cada 4 anos. Então eu participei, eu fui o único do Nordeste, do masculino, a participar e, consequentemente, medalhar. Até então o Brasil não colocou outro nordestino, nível norte-nordeste, nessa competição. Que não é algo que tem que se vangloriar, porque isso mostra que a nossa região está carente disso. Mas foi um marco. Então eu fui o único medalhista em Jogos Pan-Americanos, na categoria masculina, e fiquei assim, em competições na Europa. Eu fiquei bronze no Open da Croácia em 2003, e no Mundial, que foi meu último, participei de 3 mundiais, na Espanha em 2002, em Monterrey no México em 2004, em Helsinki na Finlândia em 2006. E isso aí foi minha melhor colocação em mundiais. Eu fiquei em 7º lugar, perdi apenas para os medalhistas, para o que ficou em vice e o que foi em terceiro. Então eu fiquei em 7º, mas só que nos nossos mundiais, a média de países participantes por categoria é de 60 a 80. 60 a 80 países. A média por categoria. É muita gente participando. Por que eu frisei na nossa entidade? Porque hoje em dia que existe, não só em Natal, no RN, mas como no Brasil todo, N federações de Karatê. Então você vai se deparar com campeões mundiais aqui em Natal, Pan-Americano, isso e aquilo, de outras entidades, só que a realidade é um pouco diferente do que a mídia conhece. Então uma coisa é o que é exposto pela mídia, que às vezes é carente de informações precisas e são leigos no assunto. Então, para que vocês tenham uma noção do Karatê, quando você olha para automobilismo, qual a categoria que você vê no automobilismo que assim, é como se fosse a mais difícil, a mais minuciosa, na sua visão? Automobilismo em geral. É a Fórmula 1, é a Fórmula Truck ou a Stock Car? Qual é que, na sua visão como entrevistador, qual a categoria que você acha que é mais difícil da Fórmula 1? Seria a Fórmula 1. A Fórmula 1, pronto. Então, você chegou quando eu queria chegar. Também no Karatê existe isso. Tal qual também no boxe existe também federações do boxe. Cinturão A, B, cinturão. No Karatê também existe a WKF, que se equipara a uma Fórmula 1. Existem outras entidades que você vai comparando com as outras fórmulas. Então, exemplo, logicamente, uma pessoa que numa Stock Car ganha um mundial, ganha um brasileiro de Stock Car, na nossa entidade, na WKF, que é a olímpica, ele talvez passe de um estadual. Porque o nível é bem diferente, entendeu? Não que não tenha pessoas boas, tem. Mas o nível de exigência são outros, a arbitragem, as regras são diferentes. Então isso aí, às vezes quem é leigo não entende. Então, do tipo, às vezes, ela ganha aqui e assim, isso pra gente, às vezes, é ruim. Por quê? Porque, exemplo, ela foi campeã nacional da primeira fase. Só que ela já participou de outras entidades. E lá, ela foi campeã brasileira, isso e aquilo, e na nossa não passou nem da primeira fase. Então, para você ver a diferença do nível da entidade. Então, isso conta muito, porque quando vai, às vezes, buscar patrocínio ou buscar mesmo canais televisivos para fazer entrevista, isso soma negativamente. Porque, pô, como é que eu vou entrevistar uma menina que foi campeã brasileira da primeira fase se eu tenho um campeão mundial aqui do Karatê? Só que você não entende como é que é o sistema. Então, isso tem que ser colocado. Nossa entidade é a única que é reconhecida pelo COI, que é Comitê Olímpico Internacional, e vinculada ao COB, Comitê Olímpico Brasileiro. Então, se seu filho quer participar no dia de uma Olimpíada ou participar desse sistema, só tem essa via aqui. Não que as outras não sejam eficientes ou que não tenham o seu valor. Tem, mas no valor desportivo olímpico só tem um sistema. Então, isso torna-se muito mais difícil. Então, quando se ganha uma medalha pan-americana, mundial, o nível é porque realmente está lá em cima. Eu quero agradecer, renovar os agradecimentos, tem muita gente assistindo a gente,
muitos internautas acompanhando esse bate-papo bacana com Mano e com Ana Clarice, campeã brasileira da primeira fase de karatê. Não é brinquedo não, pessoal. Realmente é uma atleta promissora que certamente vai dar muitas alegrias ao esporte potiguar e brasileiro. Ela vai chegar na seleção, ano que vem vai estar na seleção brasileira. Agora, Mano, qual é a sua vinculação com o MMA? Existe essa vinculação? Existe sim, com certeza. Hoje em dia eu faço um trabalho muito forte no Brasil e fora do Brasil também, com o Karatê para MMA. Aí muitos se perguntam, mas o que é o Karatê para MMA? Justamente a gente trabalha com esses atletas como Patrício Pitbull, Patrick Pitbull, que é o irmão dele, que são os donos da equipe Pitbull Brothers aqui no RN. Atualmente o Patrício Pitbull agora acabou de sagrar-se o primeiro brasileiro entre o UFC e Bellator a se tornar campeão de duas categorias ao mesmo tempo. Então ele ganhou 2 cinturões em categorias distintas. Ele foi o primeiro brasileiro do masculino a se tornar. A primeira que já existia é a Amanda Nunes, a baiana, que ganhou no UFC os cinturões de 2 categorias. E ele foi o primeiro masculino a conseguir esse feito no Bellator. Então, como é que é? Treino também da parte do karatê, o Henry Cerrudo, que é o americano, que foi campeão olímpico de wrestling e campeão do UFC também, e que inclusive lutará amanhã, sábado, dia 8, nos Estados Unidos, defender o cinturão na categoria de cima também, que se ganhar vai ser o Double Champ, igual o Patrício Pitbull. E como é que é esse link aí? Muitos se perguntam como que eu faço esse trabalho. Não é que eu pego um lado do MMA e vai ensinar karatê para ele. Não teria condições, porque ele não vai competir karatê. Ele vai competir MMA, Mixed Martial Arts. Ou seja, aquele que for mais completo, que tiver mais ferramentas no seu jogo, vai conseguir progredir. E com o Patrício Pitbull e com os demais que eu treino, o que acontece? Eu tento identificar no karatê as possibilidades de êxito no MMA. Então eu fiz um estudo, com minha experiência de anos, eu estudo muito essas questões, eu estudo bem. Então o que acontece? Eu peguei elementos, criei algumas metodologias que estão sendo testadas por mim e está dando certo com esses lutadores e comecei a fazer esse link. Então é um trabalho bem árduo, bem difícil, não é fácil, porque você tem que pegar um atleta que nunca vivenciou aquela arte marcial, como o Patrício Pitbull, por exemplo. Ele veio do jiu-jitsu, veio do boxe, do kickboxing, treinou wrestling, mas nunca treinou karatê. Então eu tive que ter um trabalho com ele muito coeso, muito preciso e sensato, para que passasse para ele as partes que o karatê mais o beneficia nas lutas. Então trabalho timing, trabalho distância, trabalho tempo de reação, trabalho consciência de luta, consciência de estratégias. Então eu criei alguns métodos, que se for aqui enumerá-los um pouquinho grande, que faz com que eles tenham esse link. E está dando certo. Você também foi campeão de Karatê Combate. Não, então é o seguinte, foi meu aluno Luiz Vitor Rocha, eu fui campeão na qualidade de técnico dele. Você como treinador? Treinador de um aluno meu que conseguiu muitos títulos no Karatê, que foi o Luiz Vitor Rocha, que teve uma relação comigo parecida com a da Clarice. O Luiz Vitor Rocha, hoje em dia, ele é um atleta de MMA também, ele participou de uma organização a nível mundial, ganhou a sua luta, mas migrou para o Karatê Combat. O Karatê Combat hoje em dia está sendo uma tendência no mundo, porque desde quando o Karatê se tornou olímpico, então criou essa necessidade, se ventilou a necessidade de um Karatê profissional. Então, tal qual é o boxe. O boxe existe, o boxe olímpico e o boxe profissional. E no Karatê também se criou agora o Karatê Olímpico, que assim, nós agora somos olímpicos, estaremos agora nas Olimpíadas de Tóquio agora em 2020, Tóquio, né? Isso, em Tóquio em 2020, e paralelamente se criou essa entidade profissional, que os atletas são remunerados, agora que antes não era. Então esse Karatê Combat é um karatê que ele reúne atletas de karatê com o propósito de um karatê profissional, um karatê mais forte. Enquanto o karatê olímpico busca apenas pontuar no adversário, ver o que é mais rápido, que visa assim, a integridade física do oponente dentre os preceitos olímpicos, o Karatê Combat é uma organização mais profissional. Ela visa a marcialização e eficiência da modalidade. Então ali a gente busca o nocaute. Então o Karatê Combat é diferente. Enquanto no Karatê Olímpico a gente não pode bater com excesso, tem que ter controle para não haver o contato físico em excesso, no Karatê Combat a gente visa o nocaute. E essa entidade
assim, ela premia financeiramente os atletas, eles são valorizados por seus esforços, a luta eles ganham X mil, ganhou mais X, nocauteou mais Y, então tem essa questão. E o meu aluno, que é o principal atleta, a princípio, aliás, ele está sendo um dos principais atletas dessa organização, que é a organização americana, que é o Karate Combat, é o Luiz Vitor, e ele se tornou campeão agora na edição tanto de Nova York, quanto agora de Hollywood. E está prestes agora a disputar o cinturão da entidade, que vai ser o primeiro da entidade, da organização, agora em julho, se tudo der certo. Então eu sou técnico dele, comecei a treiná-lo com 10 anos de idade, hoje em dia ele está com 30, está com 30 anos, vai fazer 30, eu treino ele desde os 10. Então minha estadia aqui em Natal, desde quando eu cheguei, fui treinando esse rapaz. E ele hoje em dia está onde está. Então dá para se dando certo. Mano, você é um técnico vitoriosíssimo. Deixa a gente realmente muito impressionado com essa quantidade de títulos e, mais do que isso, com essa quantidade de atletas vitoriosos. E a gente está aqui na frente dessa menina. Ana. Promissora. Clarice, promissora demais. Você não se atrai pelo Karate Combat, não, né? Quem sabe um dia. Eu vou preferir que você continue fazendo Karatê Olímpico por uma razão. É que você é muito bonita. Não pode estragar a face. Não pode estragar o seu rosto bonito, que é uma coisa que lhe caracteriza. Uma menina tão meiga, tão bonita, campeã brasileira. Como é que você faz para conciliar isso? Na verdade, no começo eu tive muitas dificuldades para poder conciliar a escola, treino, tanto da parte do karatê quanto da preparação física, mas hoje eu já consigo mais, eu já tenho mais habilidade para poder conciliar isso sem que eu me torne mais cansativa. Entendi. Isso. Menos cansativo. Você faz, na escola normal, você está fazendo que ano? Segundo ano do ensino médio. Segundo ano do ensino médio. Isso. Que beleza! E você tem ideia de, com o passar dos anos, ao lado da sua vida de atleta, você imagina se formar em, por exemplo, educação física, ou você tem outras pretensões? Eu tenho outras pretensões, mas eu também pretendo me formar em educação física. Está seguindo o passo de mano do seu treinador. Ele é formado em educação física e também tem um MBA em gestão empresarial. Só que no caso dele, a gestão empresarial foi para administrar as coisas. E por falar nisso, eu queria saber o endereço da sua academia, aonde essa nossa campeã está se formando e está ganhando cada vez mais espaço nacionalmente. Onde é que fica a Ela treina agora nós treinamos no CT da Pitbull Brothers, que fica na Avenida Maria Lacerda, ao lado do condomínio Pan-Americano. Então, hoje em dia, a gente treina... Como é o nome da academia? Pitbull Brothers. Pitbull Brothers, que é o centro de treinamento da Pitbull Brothers, que é novo aqui em Natal, e treinamos lá já há algum tempo, e nosso celeiro de treinamento, que está sendo lá nessa academia dos irmãos Pitbull. Dos irmãos Pitbull. Dos irmãos Pitbull. São Que beleza. Campeões de... Agora, você é vice-presidente da FNK. Isso, correto. Além de ser técnico da seleção Norte Rio Grandense de Karatê. O que é FNK? Federação Norte Rio Grandense de Karatê. Isso, Federação Norte Rio Grandense de Karatê. Que é o técnico oficial também, da Federação da entidade também. Do Karatê. Ana Clarice, me diga uma coisa. As suas amiguinhas, suas colegas do segundo ano do ensino médio, não morrem de medo de você, não? Não, na verdade existe muito uma relação de respeito que o karatê passa. Essa relação de ética, respeito, tudo isso. Ética, respeito pelo próximo. Sim. E isso é uma coisa que você tem naturalmente. Não é isso? São valores. São valores que você pratica e transmite. Isso. E as suas amigas você deve ser ídolo de todas elas. Não é verdade? Quase isso. Quase isso? É. Você sente que isso é verdade? Sim, um pouco. Agora, nenhuma colega sua está se mirando no seu exemplo e querendo também praticar
o karatê ou outra modalidade, porque tem muita coisa, tem Muay Thai, tem judô, jiu-jitsu. Eu vou dizer uma coisa que é a primeira vez que eu estou falando, eu pratiquei jiu-jitsu quando eu era bem jovem também. Tinha mais ou menos 14, 15 anos. Durante 2 anos eu praticava, depois eu desisti porque outras coisas na minha vida aconteceram, mas naquela idade, que é basicamente a idade que você tem, de 16 anos, era muito bacana. E é uma coisa que você falou, esse sentimento que o esporte nos dá, mano. Autocontrole. O autocontrole. Eu não vejo o praticante do esporte que tem autocontrole fazendo bobagem nas ruas. Ele se controla porque o esporte induz ele a ter esse autocontrole. Você podia pedir para essas suas amigas também que entrarem no karatê. Algumas já seguiram o meu exemplo, já entraram no karatê. E nesse ano aconteceu que uma amiga, ela me teve como exemplo e entrou no jiu-jitsu. Inclusive, ela me pediu conselhos, perguntou, vai dar certo, não sei o que. Eu disse, depende de você. Se você tiver dedicação, se você tiver total dedicação ao esporte, você vai conseguir o êxito. Beleza. Mano, tecnicamente, o que é que Ana Clarice vai precisar? Além do apoio, que a gente já viu. Claro. Além dos apoios, além dos patrocínios. Tecnicamente, o que é que ela precisa para continuar progredindo como vem progredindo até hoje? Para ser bem sucinta, assim, o que ela precisa justamente é questão da maturação biológica mesmo. Ela é muito nova ainda, então a gente não pode ter uma carga de treinamento muito excessiva, porque a gente sabe que ela está ainda em desenvolvimento, ainda está na questão, com as questões maturacionais ainda sendo estabelecidas. Então a gente vai ver ainda qual peso ela vai ficar, a gente já imagina qual categoria ela fique, porque ela é baixinha. Então a gente tem que adotar estratégias para que ela saiba lutar bem dentro das suas possibilidades, naquela categoria que a gente vai predizer para ela. Então isso aí a gente vai ter que esperar ainda, eu acho que no máximo 1 ano para saber de fato onde ela vai ficar. Mas, ao meu ver, o que falta para ela é só um pouquinho mais de paciência, porque, é o que eu falei, ela vinha com outro tipo de treinamento e ela só treina com a gente há 1 ano. Então, quando ela começou a treinar com a gente há 1 ano, ela teve que passar por uma reciclagem geral do que ela aprendeu, do que ela precisava aprender. Então, é um processo de adaptação. Você pode pegar uma pessoa que tem um método diferente, ela aprendeu outro método e já vir a ter efeito muito rapidamente. Pode ter, mas é mais demorado. Mas para ela é só questão de tempo. Questão de tempo que ela vai justamente começar a entender como é que é o sistema, vai se descobrindo dentro do esporte, dentro da categoria que ela vai estar inserida, e aí a gente vai montando as estratégias dentro dessa possibilidade que ela nos dê fisicamente. Tá? Então ela está com altura X, peso Y, então a gente vai colocar em categoria Y e a gente vai trabalhar a estratégia para isso aí. Então é questão de tempo. É questão de tempo. É participar mais, ter mais experiência, e eu também tenho mais um tempo para treiná-la, porque, como eu falei, eu tenho meus atributos, tenho meus afazeres, que não são poucos, divido com o MMA, divido com o Karatê Combat, divido com a minha empresa, divido com ela e com a família. Então é complicado administrar tudo isso. Então às vezes eu sei que eu pego, às vezes com o tempo de treiná-la, tanto quanto meus demais. Mas é uma condição que eu sempre expus e coloquei desde o princípio. Olha, eu ajudo vocês, mas minhas limitações são essas. Agora mesmo, recentemente, eu estive agora no camp do Patrício Pitbull, que ele foi fazer uma luta agora muito importante, essa que eu citei há tempos atrás. Eu passei agora nos Estados Unidos 45 dias lá, nos Estados Unidos. 45 dias. E ela passou 45 dias sem treinar comigo. E quando eu cheguei de viagem no dia 15 de maio, o brasileiro que ela participou já foi no dia 21 de maio, uma semana depois. Então ela teve que ir para Recife treinar com meu irmão lá também, que treinou com meu irmão lá, teve um trabalho com o Anderson Santana, que faz trabalho ótimo lá em Caruaru, e ela foi treinar com ele lá para ter um intensivo lá nessa semana, e eu fui participar com ela. Então assim, essas oscilações de treino às vezes levam a uma deficiência na competição, que eu tenho ciência disso, mas que são condições que a gente não pode no momento reverter, a não ser que tenha um apoio, alguma coisa que a gente tem que cobrir isso com aquilo, a gente vive do trabalho, então se esse trabalho não te remunera, você tem que repensar. Então assim, como ainda é uma modalidade que não tem muito apoio, então é difícil a gente investir tanto ali sem o apoio necessário, porque se a gente treina um atleta, você confere seu tempo aquilo ali, mas você deixa de dar atenção em outro canto.
Só que isso te mantém. Então você tem que fazer um ponto de equilíbrio aí. Mas na questão dela, o meu vejo é, primeiramente, participar mais das competições, que ela vai precisar de mais apoio, ter um pouquinho de paciência, que ela vai chegar rapidamente. Eu acho que no ano que vem, se Deus quiser, ela já vai estar na seleção. É uma meta, um desafio nosso. E, resumindo, é tempo para ela, não tem outra questão. Me diga uma coisa, Ana Clarice, você tem paciência? Sim. Acredito que eu tenho muita paciência. Vai estar colocando essa paciência muito presente na sua vida para conseguir galgar todos esses outros passos importantes. Você tem que ter essa paciência, realmente. Você sabe que tem um ditado que diz que Roma não se fez num dia? Então, é fundamental no esporte também perseverar e tendo uma dedicação ainda maior. Você acha que é possível você se dedicar mais do que você já se dedica? Claro, sempre é uma possibilidade de me dedicar mais. Na verdade, eu acredito que eu me dedico muito. Muito mesmo. E quando eu comecei a treinar com o Mano, eu sabia que eu ia ter todas essas dificuldades de adaptação, de mudança, treinamento. E eu tenho tido muita paciência para isso. Isso foi. Você escolheu muito bem seu treinador. Treinador campeão. Com um histórico que colocou para a gente aqui tão bacana. E como treinador também vitorioso. Um ano lhe treinando, você já é campeã brasileira. Eu não tenho dúvida que você vai ganhar em outubro, lá em Gramado. E eu não tenho dúvida. Eu vou confirmar, concordar com as suas palavras, com essa perseverança que ela tem. E mesmo com alguns pequenos problemas com relação à falta de patrocínio, etc., que redunda num tempo menor de treinamento, mesmo assim, você tem um feeling muito grande. A gente percebe desse bate-papo aqui que a gente está tendo. Esse feeling seu para descobrir campeões e para fazer campeões. E você está fazendo essa menina campeã potiguar, campeã brasileira. Daqui a pouco eu quero ver você na seleção e quero ver você ser campeã, porque o professor disse que também tem as competições internacionais. É o primeiro passo, chegar lá. Para chegar lá. Eu quero ver você. Aonde se realizam geralmente essas disputas de karatê em termos de países? Ou varia muito? Varia. Tem assim já um programa pré-estabelecido de campeonato aqui, campeonato ali? Como é que funciona? Não, então, assim, nós temos a CBK, que é a Confederação Brasileira de Karatê, e aí, assim, sempre no início do ano, ela divulga o calendário, que lá está escrito aonde serão as competições, em qual país, qual cidade do país e a data. Então a gente se programa já para isso aí. Então, o calendário desse ano já está sendo corrido, como se diz, né? Já está bem adiantado, mas o calendário do próximo ano só deve sair, eu acho que no início de janeiro. Então a gente já vai saber quais serão as seletivas que terão no ano que vem, quais são as possibilidades dela de entrar na seleção de acordo com essa seletiva ou aquela ali, e entrando na seleção, conseguindo a vaga, aonde será a competição que ela vai enfrentar, qual será o país do sul-americano, do pan-americano ou do mundial. Então sempre tudo se registra, se dá início no início do ano. Ana Clarice, eu falei no primeiro bloco da menina Maria Eduarda. Você conhece Maria Eduarda? Sim. Que ela, só que é outra modalidade. Né? É outra modalidade, ela parece que é um pouquinho mais nova do que você, Isso. parece que tem 14 anos, você tem 16. Você conhece ela e conhece o trabalho que ela faz na ginástica rítmica? Sim, eu a conheci antes dela ser campeã brasileira e sul-americana. No aniversário de uma amiga, eu cheguei lá e daí minha amiga apresentou ela, e daí nós fomos conversando, ela contou os títulos, eu fiquei impressionada. Tanto pela idade dela, por ela ser muito novinha e já ser bem conhecida. Ela vai para a Rússia disputar o primeiro campeonato mundial na modalidade que ela escolheu, que é a ginástica rítmica. E eu quero ver você disputando torneios internacionais em breve. Bem, Depende só de Mano, né?
né? Já vamos lá. É não, Se mano? Deus quiser, vai dar tudo certo, vamos fazer um bom trabalho aí. Você está realmente com uma pedra rara do seu lado. A gente vê os olhinhos dela, chega a brilho. Chega, brilha, bem assim, eu concordo. Ana Clarice, você acha que o Karatê é um esporte que promove a inclusão? Sim, na verdade, todos os esportes existentes promovem a inclusão. Todos, né? Todos, Esporte é uma coisa bacana. sim. Pena que o governo brasileiro, os governos, não prestigiem, não deem tanto apoio. Eu renovo daqui, porque o objetivo maior desse nosso bate-papo aqui hoje, como foi também no passado recente, quando eu entrevistei a campeã sul-americana, Maria Eduarda, é sensibilizar. A gente precisa fazer com que o esporte seja visto, seja valorizado pelos empresários, pelo governo do Estado. Atenção, dona Fátima Bezerra, é uma cobrança que eu lhe faço, porque nós temos talentos aqui no Rio Grande do Norte na área do esporte que precisam do apoio do governo. Prefeito Álvaro Dias, sei que também vai chegar aos seus ouvidos essa cobrança. É fundamental também que o poder público municipal dê apoio ao esporte e a esses talentos que estão acontecendo, que estão surgindo aqui no nosso estado. Meus amigos, o tempo nosso está esgotando. Chegou. Eu quero renovar os agradecimentos a você que está assistindo a gente, muita gente aqui, Juliano Sami está assistindo, Cabeta Mereciano dizendo que está gostando, como sempre, o nosso telespectador, não telespectador, internauta assíduo, muita gente aqui assistindo, Anísio Paiva assistindo também que toda quinta-feira, nesse nosso horário, nos acompanha, muita gente. Só tenho que agradecer por essa audiência de vocês. E aproveito, nesse caso do tema de hoje, que foi Karatê, esporte, pedir que vocês também nos ajudem para conscientizar amigos empresários a investirem nas modalidades que eles desejem. E aqui no nosso caso particular, o Karatê, que nós temos uma karateca campeã brasileira, e essa menina se chama Ana Clarice. Ana, você gostou desse bate-papo? Sim, inclusive quero agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E tenho certeza que vai dar certo, vou conseguir apoio para poder competir no Rio Grande do Sul. Se Deus quiser, você vai ter apoios, vai para o Rio Grande do Sul, vai se sagrar campeã nacional e no ano que vem você vai fazer a seletiva e vai entrar bonitinho, sem dúvida nenhuma, na seleção brasileira. Meu amigo Emanuel, eu vou chamar você só de Mano. Esse negócio de Emanuel é muito formal. Muito formal. Nós estamos já terminando o programa, eu chamei você de Mano o tempo todo. todo. Mano, o que você achou do nosso bate-papo hoje aqui? Não, foi ótimo, assim, que eu já aproveito para te agradecer a oportunidade. Eu acho que situações como essa devem existir sempre. Eu acho que isso aí trabalha com a gente a questão da divulgação, da necessidade. Nós conseguimos sempre expor o que a gente está necessitando e também contribuir para que o esporte seja mais incluso na sociedade de maneira geral. Então, agradeço a você pela oportunidade e estamos prontos a qualquer solicitação sua que estamos de volta. E vocês sabem que vocês contam mesmo com a gente. Tanto aqui no programa Ponto de Vista ao vivo, nós também temos um programa formal e é um lembrete a você que está nos assistindo. Todo domingo, de 10 às 10h30 da manhã, nós temos o nosso programa Ponto de Vista com Nelson Freire. E toda quinta-feira, 9h30 às 10h30, esse bate-papo aqui com os nossos convidados. Eu renovo os agradecimentos a vocês por terem vindo hoje. Eu sei que vocês deveriam até estar treinando. Eu tirei vocês do treinamento. Mas foi por uma boa causa. Mas a causa foi boa. A causa foi justa. Eu agradeço a vocês, desejo muito sucesso. Parabéns a você, Obrigado. Mano, muito sucesso nessa Obrigado. sua carreira. Pra você também. E a você, eu desejo que Deus lhe ilumine, que você continue com essa disposição, porque eu quero ver você. Em outubro, campeã nacional, aí já da fase 1, da fase, todas as fases que tiver, você sendo campeã reconhecida. Parabéns, Ana Clarice. Obrigada. Deus lhe abençoe.
e você siga essa sua carreira e seja muito vitoriosa, tá bom? Grande abraço e a você, mais uma vez, renovar os agradecimentos e a certeza de que na próxima quinta-feira, 9h30 às 10h30, a gente vai estar de novo aqui batendo um papo sobre um assunto que também será tão interessante, tão importante como foi esse de hoje. Um grande abraço a todos. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Sterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias.